Bom, pessoal, nessa segunda aula, então, a ideia é a gente discutir um pouco, né, as questões mercadológicas envolvendo os dispositivos móveis, tá? Então, a gente vai olhar tanto os aspectos do sistema operacional, né, dos diferentes sistemas operacionais que são utilizados e que a gente encontra aí no mercado, como também a parte de fabricantes, tá? E a gente vai se concentrar em 3 dispositivos móveis que, na verdade, representam hoje praticamente a totalidade desse mercado, né, que são os smartphones, os tablets e os smartwatches, ok? Bom, então vamos lá. Então, olha só, começando falando aqui dos sistemas operacionais para smartphones, né? A gente tem aí, talvez hoje, como os 2 principais sistemas operacionais utilizados, é o sistema Android, do Google, que a gente vai ver aqui a seguir, e o sistema iOS da Apple. Tá? Então a gente vai ver na sequência rapidamente um pouquinho das questões históricas, né, como que essas tecnologias e esses sistemas operacionais apareceram e algumas características deles. Tá? Então no caso do Google aqui, o sistema operacional para smartphone, ele apareceu, né, através do dispositivo HTC em 2008. Tá? Uma das características, né, do sistema Android, né, que inclusive daqui a pouco, quando a gente for falar um pouquinho em termos de market share, né, entre Android e Apple, isso vai ficar mais claro e visível nessa diferença. O que é? O sistema Android, ele permite que você utilize ele em diversos fabricantes diferentes. Tá? Então, quer dizer, o sistema Android hoje, né, a Motorola pode utilizar ele, a Samsung pode utilizar ele, a Huawei pode utilizar ele é um sistema aberto. Tá? Ele é baseado no Linux e, do ponto de vista de desenvolvimento de aplicativos, né, que é o que a gente vai trabalhar ao longo desse curso, né, ele permite, né, a utilização das linguagens C, C++, Java e, mais recentemente, Kotlin. Tá? Inclusive, Kotlin foi agora anunciada pelo Google, né, como sendo a linguagem oficial do Android. Mas nesse curso nós vamos trabalhar com Java, que ainda hoje é uma das mais utilizadas para desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui a gente tem o C e o C++, mas na verdade é mais para desenvolvedores que têm bibliotecas, né, de projetos antigos e aí eles utilizam para fazer a migração. Tá? Mas o comum mesmo é você estar programando ou em Java ou em Kotlin. Bom, falando agora aqui um pouquinho do iOS, né, o iOS ele teve a sua primeira versão lá em 2007 com o iPhone, tá? E aí entra aquela questão que eu falei para vocês do Android, né? O Android ele permite o uso em por diversos fabricantes. No entanto, né, o iOS ele só roda dentro de dispositivos da própria Apple, ou seja, ele é um sistema que é proprietário, tá? Então isso daí vai causar uma diferenciação, como a gente vai ver daqui a pouco, em termos de market share entre esses 2 sistemas operacionais, tá? Então, como está aqui, é um sistema proprietário. E do ponto de vista de desenvolvimento, né, eu quero desenvolver um aplicativo utilizando iOS, né, para iOS. Né? Então, as linguagens de programação da Apple é a Objective-C e a Swift. Tá? Bom, além disso, existem outros 2 sistemas que eu queria falar para vocês aqui hoje. Né? Um deles é o Symbian, que inclusive chegou a ser o sistema operacional mais utilizado em smartphones, tá? Só que ele acabou sendo descontinuado. Né? Então, ele viveu aí, vamos dizer, né, o período de existência dele foi de 2002 até 2015 e ele era de propriedade da Nokia. Tá? E como o Android, ele também permitia, né, que você rodasse ele em diversos dispositivos de diversos fabricantes. Tá? Além disso, né, a gente teve também um outro sistema que teve presente, né, que era o Windows Phone, né, de 2010 até 2019, da Microsoft, mas também permitia, né, a sua instalação em dispositivos de fabricantes diferentes, tá? Mas também foi descontinuado. Embora a gente ainda tenha o sistema Windows hoje, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né, para tablets, tá? Ele ainda está presente. Tá? Mas o Windows Phone para smartphone, né, e o Symbian estão descontinuados. Tá? Então, como eu tinha comentado com vocês, né, os principais representantes aí, né,
mercado de dispositivos móveis, né, são os smartphones, né? Então vamos ver agora um pouquinho disso em termos de números, né? O que representa, o que a venda global de smartphones, né, representa, o que representa a venda global de tablets e a venda global de smartwatches, tá? Então essa figura aqui, ela dá uma ideia para a gente, né, numa pesquisa feita no ano de 2019, né, mas a gente percebe aqui facilmente, né, que a venda de smartphones é de longe, né, muito superior, né, à venda de tablets ou à venda de smartphones, né? Então a gente teve em 2019, né, uma venda aproximada de 404,6 bilhões de dólares de smartphone, né, frente a uma venda de 38,4 bilhões de dólares, né, para tablets e 20,64 bilhões de dólares para smartwatches. Tá, aqui do lado a gente tem a mesma figurinha, mas só para a gente ter, né, uma visão aí em termos percentuais, né? Então, o mercado de smartphones hoje representa aí 87% desse mercado global. Bom, vamos falar agora um pouquinho do market share aí, né, para smartphones, né? E como eu comentei com vocês, né, hoje os dois grandes players aí, né, é o Android, né, do Google e o iOS da Apple, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha nesse market share entre esses dois players aí. Que nem eu comentei com vocês, a estratégia do Google Android, né, e da Apple é um pouco diferente, né? Porque como o Google ele permite que o sistema operacional seja utilizado por diferentes fabricantes, né, ele vai ter, né, um market share, né, do sistema operacional muito maior do que o da Apple, né? Por quê? Porque a Apple só roda no dispositivo da Apple, né? Só que a contrapartida é que os dispositivos da Apple normalmente são dispositivos mais caros, né? E aí você pode associar isso também a mais tecnológicos, né? Então você tem normalmente um perfil de usuário, né, pro dispositivo da Apple que tem um maior poder aquisitivo do que, por exemplo, o usuário, assim, digamos, mediano de um sistema Android. Porque como ele permite que você tenha o sistema instalado em qualquer tipo de dispositivo de smartphone, no caso, né, dispositivo móvel também, mas a gente está falando aqui de smartphone, né, então eu posso, por exemplo, instalar o sistema Android num smartphone barato, né, então de uma pessoa com baixo poder aquisitivo pode ter um smartphone com Android, o que fica mais difícil, por exemplo, de ter um smartphone, por exemplo, da Apple, tá? E isso daí vai refletir nesse market share que nem a gente vai ver na sequência aqui. Então, né, de acordo com esses dados de 2019, o sistema operacional Android, ele respondia por 85% da base de usuários, contra 15% do iOS, justamente por essa característica, né? Você tem um sistema que roda em diversos dispositivos de diversos fabricantes, tá? Agora, algo que é curioso é que, apesar, né, da gente acabar de ter visto ali que 85% desse mercado de sistema operacional do Android, né, do Google, né, se você pegar dados aqui de 2018, né, de venda de aplicativos, né, na Apple Store da Apple, foi de 22 bilhões de dólares, tá? Contra 12 bilhões de dólares do Google, né, do Android. Por quê? Entra de novo aquela questão que a gente acabou de falar, né, a questão do poder aquisitivo. Normalmente, né, o consumidor, né, que compra um iPhone, ele está mais disposto a gastar, né, do que o público em geral, né, que vai utilizar o sistema Android, tá? Então isso é um fato, né, que pode ser curioso, né, num primeiro momento, tá? Bom, uma outra questão que é importante aí quando a gente está falando do sistema operacional Android e do iOS é com relação às atualizações, tá? Isso é uma questão importante do ponto de vista também do desenvolvedor de aplicativos. Por quê? Existe uma característica, né, do Google, ele lança muitas atualizações, muitas versões, né, num curto período de tempo. Tá? Ao contrário da Apple, né, que normalmente demora mais tempo para ela mudar a versão do sistema operacional. O que acontece? Toda vez que você lança uma nova versão do sistema operacional, junto com essa versão, vem, né, novas APIs, ou seja, novas funcionalidades, né, que antes não existiam, tá? E que você passa a poder utilizar num novo aplicativo, né? Só que qual que é o problema disso? Se alguém estiver utilizando um sistema operacional que é mais antigo do que a versão da API que você está utilizando no seu aplicativo, né, aquele usuário não vai conseguir utilizar o seu aplicativo. Então isso acaba limitando um pouco, né? Inclusive, quando a gente for entrar na parte de programação, que a gente for escrever o aplicativo, vocês vão ver que uma das
das informações que você precisa da entrada no início do projeto é dizer a partir de qual versão que o seu aplicativo vai funcionar. Por quê? Porque daí ele vai limitar, né, as APIs, então você tem uma determinada API, então a partir daquela API para frente o teu aplicativo funciona. E quem tiver sistema operacional para trás não vai conseguir rodar o teu aplicativo. Tá? Então isso daí, do ponto de vista do desenvolvimento, é algo que tem que se tomar cuidado, né, na hora que a gente está pensando em desenvolvimento, principalmente para sistema operacional Android, por essa questão, né, das versões que ocorrem com bastante lançamento com bastante frequência. Então, inclusive, aqui nessa figura de 2019, né, ela ilustra para a gente diferentes versões, né, que estavam coexistindo, aí, né, os percentuais que estavam coexistindo naquele momento do sistema operacional Android. Tá? Então, a gente percebe aqui, né, que você tem, né, versão Pie com 10% dos usuários, né, Oreo 15%, Nougat com 8%. Né? Então, cada uma dessas versões aqui trazem APIs diferentes e, dependendo das APIs que o seu aplicativo utiliza, ele pode ficar inviabilizado para quem tem uma versão anterior. Tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho, né, a gente falou aqui do market share entre sistemas operacionais para smartphone, vamos falar agora aqui um pouquinho do market share em termos de fabricante dos dispositivos. Tá? Então, aqui, segundo dados aqui de 2020, né, a gente tinha aí, né, como, né, talvez o principal fornecedor de smartphones, né, a Huawei, né, liderando o mercado, mas chegando a ser acompanhada de perto ali pela Samsung com 19% e a Apple com 13%. Tá? E 48% aqui está pulverizado entre outros fabricantes. Agora vamos olhar um pouquinho, né, para o mercado de tablets. Né? Vamos olhar para a parte de sistemas operacionais, como que está dividido, né, esse mercado. Tá? Então aqui a gente tem esses dados, né, de 2019. Então o mercado global aqui, né, de sistemas operacionais para tablet estava dividido mais ou menos da maneira como a gente está vendo nessa figura. Tá? E aí a gente percebe, né, a presença do Windows, que nem eu tinha comentado com vocês. Mas a gente vê, né, que o grande líder de mercado é o sistema Android aqui com 59%, né, seguido aqui pelo iOS da Apple, né, e, por fim, o Windows. Bom, então a gente acabou de olhar aí esse mercado para sistemas operacionais para tablet, vamos dar uma olhadinha agora no mercado de fabricantes de tablet. Tá? Então vamos ver como é que está dividido esse mercado. Né? Então, segundo esses dados aqui de 2020, né, da Counterpoint, né, o mercado estava dividido aí, né, dominando, né, o mercado de tablets a Apple, né, com 30%, seguida aqui pela Samsung com 16% e a Huawei com 11%. Tá? E o restante do mercado aí pulverizado entre outros fabricantes. Bom, para fechar aqui, vamos falar agora dos sistemas operacionais e dos fabricantes para smartwatch, né, que foi o terceiro dispositivo móvel aí que a gente elencou como ser um dos principais do ponto de vista de mercado. Né? Tá, então, segundo esses dados de 2019, né, da Counterpoint Research, né, a gente tem, né, que esse mercado estava sendo dominado esse Watch OS, na verdade é o iOS para smartphones, tá? Mas é o sistema iOS da Apple. Tá? Então ele detinha 22% do mercado, né? O Wear OS é o Android para smartwatch, né? Ele tinha 17% do mercado, né? E 61% estava pulverizado aí entre sistemas operacionais, né, de outros fabricantes. E, do ponto de vista de fabricantes do dispositivo, né, do relógio em si, do smartwatch, né, então a gente tem a Apple, né, como, né, grande fabricante de smartwatches, né, com 51%, tá, seguida pela Garmin, Huawei, Samsung, né, e os outros 24% pulverizados aí entre outros fabricantes. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para contar para vocês. Né? A ideia aqui era mais a gente ter uma visão geral, né, do que existe hoje aí, né, do ponto de vista de mercado, em termos de sistemas operacionais, né, tanto para smartphones, quanto para tablets, quanto para smartwatches, tá? E também do ponto de vista de fabricantes, né? Quem são os fabricantes, aí, quem são os players que estão hoje dominando esse mercado. Tá ok? Então eu vejo vocês numa próxima aula.